Boa noite a todos. Nós vamos, nesses instantes, fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, esquecendo as nossas preocupações, para podermos sentir as presenças amoráveis dos benfeitores espirituais que se fazem presente em todo o nosso ambiente na noite de hoje, nos abraçando, nos envolvendo com tanto carinho, com tanto amor, nos convidando às reflexões da noite sobre as lições de Jesus, esse irmão maior, que possamos assim juntos elevar o nosso pensamento até o nosso Criador e agradecer a Ele por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos assim, Senhor, agradecer-te por ser essa luz que ilumina a nossa vida, que nos orienta, para que possamos cada vez mais buscar-te e viver as suas lições no nosso dia a dia, para que possamos assim nos iluminarmos e crescermos espiritualmente. E é nessa atmosfera de gratidão e amor que nós vamos pedindo licença a Jesus, a Deus nosso Pai e aos nossos amigos espirituais, licença para iniciarmos o nosso Evangelho na noite de hoje. Então, o tema da noite de hoje é o Evangelho no lar. Eu acredito que todos vocês aqui fazem, né, o Evangelho no lar uma vez por semana, pelo menos, não é? Porque esse é o convite, né, para que nós possamos nos reunir com a nossa família e falar, né, sobre as lições de Jesus. A Joana de Ângeles, ela tem um livro que se chama Florações Evangélicas. E ali ela traz um capítulo que ela coloca Jesus no lar. Então ela diz que se nós abrirmos as portas da nossa casa uma vez por semana e convidar Jesus para orar conosco, ela diz que a família, né, recebe toda ajuda, todo o amparo, toda a sustentação. Então ali é um capítulo muito lindo, porque ela diz que o lar é onde há muita discórdia, né? Muitas diferenças entre aquelas criaturas que ali vivem. Com a implantação do Evangelho, a atmosfera vai mudando, o pensamento daqueles seres também vão mudando, pela conduta, pela boa vontade, né, de se modificar. E ela diz assim, que as brigas vão diminuindo, os antagonismos vão também diminuindo, porque com a implantação do Evangelho no lar, né, o que é a implantação? Esse culto no Evangelho no lar nada mais é do que as lições de Jesus que nos convida a perdoar, né, a compreender, a amar mais. Então, quando a família, por isso que se diz, né, a família que reza unida, permanece unida, né? E como que funciona esse Evangelho? O Evangelho no lar, ele é um alimento espiritual ao qual nós trazemos para o nosso convívio. Porque nós nos alimentamos, né, o corpo, não é? Mas nós precisamos alimentar os nossos espíritos. E a família, ela é um núcleo ali, né? Uma reunião de criaturas que nós sabemos, né, que o acaso não existe. Muitas vezes, naquele meio, tem as diferenças, né? Tem os resgates para que nós possamos ir diminuindo, né, esse antagonismo, essa diversidade que existe, né, nos corações. Então, quando a gente funda o Evangelho no lar, uma vez por semana, nós vamos iluminando
a nossa casa, principalmente a nossa casa interior, que é o nosso coração. Então, a gente vai prestando atenção mais na necessidade nossa primeiro, para podermos ajudar aqueles que convivem conosco. Porque esse é o convite de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos a referência que o primeiro evangelho no lar que existiu aqui na Terra foi implantado por Jesus na casa de Simão Pedro. Quando Jesus estava reunido, né, com eles, e eles estavam muito eufóricos, né, discutindo, e ele percebeu que o ambiente começou a ficar muito carregado daquelas energias, e ele tirou as escrituras e convidou os seus discípulos a orar. E ele partiu daí, né, pedindo a eles para que orassem. Então ele fala assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar, diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha só a sutileza de Jesus. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre,
os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, aqui Jesus nos trouxe, né, essa mensagem da qual nós estávamos falando. Nós nos preocupamos muito, né, na harmonização da parte física do nosso lar, né? Não é? Na decoração, não é? Na pintura, né? Nas reformas, que é louvável. Nós nos preocupamos com as nossas roupas, não é assim? Se a gente está bem ou não. Então, é muito externo, né? Como ele diz aqui. E a família é uma união de coração, né? É uma união ao qual aquele grupo se reuniu para o reajuste espiritual. Nada mais, nada menos. Porque o acaso não existe. Ninguém nasce em família errada, né? Ninguém tem pai, mãe errado. Tudo está certo, né? Então, o convite do Evangelho no Lar é para harmonizar a família, como ele diz aqui. Então, é a formação de caráter. Você viu que ele é um psicólogo, né, um terapeuta. Você viu que ele foi perguntando para Pedro, né, como é que ele fazia para vender o seu peixe. O que Pedro respondeu? Que escolhia os melhores, não é? E assim sucessivamente ele foi perguntando. Então, o lar é uma construção de seres, como ele diz, né, que vai sair daquele lar para o mundo, para o convívio da sociedade. E qual é a formação que está sendo feita naquela família? Qual é a base, qual é a estrutura que está ali edificando aquela família? Não é? Então, o Evangelho no Lar, né, para nós espíritas, é esse ponto luminoso, né, que nós acendemos, né, que vamos acendendo dentro da nossa casa, dentro desse convívio, porque nesse contato com as lições de Jesus, nós vamos nos transformando. Em especial para quem tem criança em casa, né? Que a criança ela recebe toda aquela ajuda, todos aqueles exemplos, né, do pai, da mãe, dos mais velhos. Então, nós estamos formando caráter. E nós estamos modificando o nosso, com esse convívio com o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de falar, como Jesus falou aqui, o lar é a primeira escola do mundo. E o Emmanuel ele fala, o lar é a primeira célula da humanidade. Tudo começa dentro de um lar. E os pais são os primeiros educadores. Então, é para a gente parar e pensar um pouquinho, né? O que eu desejo da minha vida? Sabe que todos nós temos as nossas tarefas a desempenhar dentro do nosso lar. Então, nós devemos perguntar, qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão aqui nessa família? Sabe? Apesar das divergências que existem, porque nós não plantamos flores lá atrás. Nós plantamos espinhos e hoje esse espinho ele vem às vezes como marido, como mulher, como filho, como irmão, bem ali na família, para que a gente possa trabalhar o que a gente não trabalhou lá atrás. E o Evangelho de Jesus ele vai nos dar esse suporte, porque a gente vai perceber o antagonismo que às vezes a gente sente, às vezes é um irmão sanguíneo da gente. Às vezes é um pai, né? A gente sente, e aí o Evangelho de Jesus vem, né? Pacificar o nosso coração, pedindo para a gente perdoar, pedindo para a gente compreender aquele ser que chegou ali
do jeitinho que a gente deixou lá atrás. Nada mais, nada menos. Então, os Espíritos vêm ao nosso socorro, dizendo assim para nós, olha, a nossa vida é uma semeadura. Prestem atenção o que vocês estão plantando. Hoje, o presente é uma colheita do nosso passado. Mas o presente, agora, nós estamos fazendo o quê? Plantando o nosso futuro, as futuras reencarnações nossas. Então, o amor pela família é essa oportunidade que nós temos de nos ajustarmos perante a lei divina. Porque todos nós aqui somos devedores da justiça divina. Não é só aquele que chega perturbado, né, no convívio familiar, que está em falta com a justiça divina. Não, é nós que estamos em falta. É nós que precisamos pegar na mão dele, é nós que precisamos aprender a amá-lo, ajudá-lo. E os Espíritos ainda vêm mais ao nosso socorro ainda. Abrandai os vossos corações, meus irmãos, perante essas vicissitudes. Por quê? Porque a gente não deve exigir desses entes queridos que convivem conosco o que eles não podem dar ainda. Porque eles não construíram isso que a gente quer que eles deem para nós. Então, o papel nosso é de auxiliar, é de somar, é de envolver. Se não dá para conviver, né, como Emmanuel diz, mas nós temos um caminho que é o caminho mais perfeito, que é a prece. Essa conexão com Deus que nos auxilia, né, a ajudar aquele irmão. Porque nós não temos dimensão, né, o poder de uma prece, de coração. Quando você pede, né, por aquele ente querido que não te compreende, que te magoa, né, que faz tudo para te entristecer, quando nós já nos voltamos para esse lado da caridade, como ensinou Jesus, a gente não sabe a dimensão ao qual nós estamos inseridos a auxiliar. E o Evangelho no Lar é isso, é a gente fazer a oração para que essa família viceje a compreensão, a paz, a harmonia, para que ela veio fazer aqui na Terra. A Joana de Ângeles, ela disse, se nós soubéssemos o trabalho que dá uma programação familiar, nós prestaríamos mais atenção ao núcleo familiar. Cuidaríamos com muito amor, com muito carinho, porque é ali que nós somos convidados a exercer o perdão que Jesus nos veio nos ensinar, o amor, a renúncia, a compreensão. Então, é tão bom quando a gente começa, né, a praticar isso, porque é interessante que nós é que vamos recebendo esse bem. Quando nós começamos a nos voltar para o bem da nossa família, nós vamos recebendo esse bem. Então, os mentores responsáveis pelo nosso núcleo familiar, e a gente abre essa comporta do nosso coração, dessa vontade que a nossa família fique mais em paz, fique mais tranquila, aí a espiritualidade, ela tem mais chance de auxiliar, de ajudar, como nós, né, vemos nos livros de estudo do André Luiz. Bastou uma prece, né? Ali o Aulus está ali, o mentor, porque houve uma prece. Então a gente veio socorrer, olha, eu vim socorrer ela, né, pela prece. E a mesma coisa é o nosso lar. Quando nós fazemos a nossa oração, o nosso evangelho no lar, eles estão ali, vendo as nossas necessidades, porque todos nós temos as nossas carências, as nossas aflições, não é? Para serem amenizadas,
para serem tocadas pela misericórdia de Deus, pela luz divina, né? Que vai ali, pacifica aquela família, né? Envolve aquele lar na doçura do amor, recolhe, né, os entes queridos desencarnados que muitas vezes não conseguem deixar o nosso lar. Então, nós também auxiliamos a parte, né, daqueles que já desencarnaram e principalmente os nossos desafetos, que nos perseguem, né, que não querem a nossa felicidade. Então, eles estão ali, né, buscando que a gente se desajuste na nossa família, que a gente pense assim, não vale a pena, deixa para lá. Não é assim. Então, o Evangelho no Lar vai auxiliar também esses nossos irmãos que se encontram na vingança, no ódio. O ódio, nada mais, nada menos, é o amor que ficou doente, não é? A gente vê na sessão que a gente faz de desobsessão, aquelas criaturas que vêm com tanto ódio e com o tempo acabam chorando amargamente, porque foram abandonados, porque foram esquecidos por nós. Então, eles estão ali, né, desejosos que a gente não acerte, que a gente fique sofrendo como eles. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para a vida espiritual. A nossa família física agora, né, ela é aquela família física que está ali. Mas nós precisamos olhar além da nossa família física, que nós temos a família espiritual, que nós deixamos lá na espiritualidade, sabe? Porque o grupo familiar, ele é muito imenso. Os espíritos dizem que reencarnam um grupo e ficam outros lá, dando a sustentação. Quando nós deixarmos aqui, outros que estão lá virão para cá. Então, a gente precisa focar o nosso olhar além do aqui e agora e dessa família física, né, que nós temos, que também temos os laços verdadeiros do amor que vem junto, que é engraçado, que os espíritos falam, né, que sempre, que Deus é tão misericordioso que numa família sempre vem aqueles que a gente tem afinidades para nos ajudar nessa caminhada. Não vem só os desajustes, vem aqueles, né, que a gente também já se entrelaçou, né, na afinidade, no amor. Então, vem junto, né, para que a gente possa, né, elaborar, né, esse caminho de mais solicitude, de mais amor, de menos brigas, de menos cobranças, de menos orgulho, né, de menos egoísmo. Então, se a gente prestar atenção, a gente percebe o quanto nós somos ajudados por esse Pai amoroso, né? Na família, às vezes fala tem a ovelha negra, né? Na família. Não, vem às vezes aquele espírito para que a família possa trabalhar. Mas vem aqueles corações que batem na mesma sintonia que nossa, que tem aquela afinidade onde a gente pode se refazer, né? Porque a gente se refaz quando a gente encontra um amigo, não é? A gente se refaz, como a gente se refaz aqui quando a gente chega aqui, né? Que a gente se abraça, a gente se refaz. É a mesma coisa na família. Quando a gente encontra os verdadeiros laços, a gente se refaz as energias para continuar a compreender essas dificuldades que nos cercam. Como Jesus deu o exemplo. Ele veio, né, se fez humano, se revestiu da carne, e os seus 3 anos de apostolado, de pregação, foi só ensinamentos de como nós devemos proceder perante a vida. E ele fez tudo tão certinho, porque ele teve 12 apóstolos, era a família que ele escolheu para viver aqui. Além da mãe dele,
os amigos, os apóstolos, era a família que ele tinha. Tanto que ele se reunia sempre na casa de Pedro, como nós lemos aqui. Então ele tinha eles como uma família, como irmãos de verdade, como ele tem a todos nós. E quando ele foi levado, né, para a prisão, ninguém estava com ele, ninguém. Ele ficou só. E mesmo assim, ele amou a cada um, porque ele respeitou, né, a individualidade de cada um, o que eles podiam dar e o que eles não podiam dar. Porque ele sabia que eles não poderiam comparecer ali, porque eles não tinham ainda desenvolvido essa consciência. Então, é a mesma coisa é nós aqui hoje. A gente cobra de criaturas que convivem conosco coisas que eles não conseguem dar. Não adianta. Então, a sementinha, né, que a gente vai plantando, vai entrando, né, no campo íntimo de cada um. E é o exemplo que a gente dá, como Jesus deu. Que entrou, né, no coraçãozinho de cada um ali, o exemplo dele. Sempre tratou as pessoas com amor, com respeito, sem preconceito, ensinando-nos como a gente deve proceder no abandono, no descárnio, nas ofensas. Ele deu todo o exemplo para nós. Ele tem o Evangelho, como Emmanuel diz, é esse roteiro de vida que ilumina a nossa consciência, como nós devemos proceder. Então, o Evangelho no lar, né, como a gente já estuda, sempre é de suma importância para nós, né? Porque é um tratamento que a gente leva para dentro da nossa casa. Porque a gente vem aqui na casa espírita, a gente ouve a palestra, a gente toma o passe ou faz um trabalho de desobsessão. E quando a gente sai, que volta para os nossos lares, se a gente não continuar, né, com as lições de Jesus para essa modificação, não há tratamento que dê resultado. Então, o lar é uma extensão, né, da casa espírita, é uma extensão, como os espíritos dizem, é o tratamento, né, para que haja êxito, porque é uma continuação da nossa conversa aqui, né, do nosso estudo. Então, o Evangelho no lar é essa continuação, essa oportunidade que a gente vai dar para nós, primeiramente, e para a nossa família se fortalecer. Não que os espíritos vão tirar aquilo que a gente precisa passar, porque muitas pessoas acham que rezando ou acham que vindo na casa espírita vão tirar tudo que ela precisa passar de sofrimento. Isso não existe. O que vai nos acontecer é que nós estaremos fortalecidos pela presença dos amigos espirituais que nós escolhemos para estar conosco nessa caminhada. Então, o lar é uma opção nossa de convite aos nossos amigos espirituais para que eles possam conviver conosco. Como todos vocês conhecem, do livro Os Mensageiros da Casa de Isabel, não é? Então, ela tinha aquele convívio, era um convite para que a espiritualidade estivesse ali e os grupos de trabalho que vêm dos planos superiores terem aonde ficar quando eles vêm para cá. E a Casa de Isabel poderia abrigar pela harmonia do lar dela, que ela tinha implantado ali. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos implantando esse evangelho de luz, esse evangelho de amor, esse convívio, para que, além dos nossos amigos espirituais estarem ali participando conosco, possa vir grupos, trabalhadores de outras esferas,
se hospedarem na nossa casa? Será que nós estamos dando essa chance? Então é para a gente pensar. Nós estamos enfeitando a nossa casa de energia positiva, de amor, de gratidão a Deus, de harmonia, de vibração, de luz, quando eu vejo que algum ente querido meu não está bem. Será que nós estamos fazendo isso? Porque é isso que vai impregnar a nossa casa de luz, de amor. É onde a espiritualidade superior sabe que ali seja o amor, que ali seja já o começo de perdão, que ali já seja, né, o amor que já compreende a necessidade do outro, respeita como o outro está, o momento de conversar. Então isso é embelezar a nossa casa das energias positivas que nós vamos vivendo e impregnando o nosso lar. Fica um ambiente respirável, aonde os benfeitores espirituais chegam e se sintam bem. Aonde, quando eles chegam, né, aquela visita tão gostosa, e a gente vai afinando, né, a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a gente sente. Quando aquele amigo espiritual chegou com a sua equipe, a gente sente. Dá uma alegria, dá uma... Sabe? A gente começa a sentir. E a mesma coisa é quando a gente também não se sente bem. Né? Vem uma energia negativa, então a gente percebe, fala, não, aqui tem alguém necessitado, né? Que está aqui. A gente vai abrir o Evangelho, vai fazer uma prece. Então, tudo isso chama-se harmonização. Tudo isso chama-se um compromisso que nós fizemos lá na espiritualidade com a nossa família para que ela possa vencer os obstáculos adquiridos uns com os outros numa decorrência de várias reencarnações. Nós somos um encontro disso. A família é o encontro desses obstáculos, dessas dificuldades. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele viveu tudo isso. Viveu tudo isso. E nos ensinou como agir, como nós devemos proceder. Não façais aos outros o que não gostaria que fizesses a ti. Olha só, a gente introduzir isso dentro de nós é muito importante isso. Porque nós vamos começar a vigiar os nossos pensamentos. Não é? Quando começar, a gente vem o pensamento, a gente pensar negativo da pessoa, fala, espera aí, mas será que eu gostaria que a pessoa pensasse assim, agisse assim com a minha pessoa? Não é? Então, esse convite de Jesus é para que nós possamos despertar para esse compromisso tão importante que se chama família. Né? Dá esse valor, dá esse respeito que nós, hoje, principalmente hoje em dia, está tão displicente isso, infelizmente. Então, mas nós, como nós já temos essa consciência, né? Nós temos esse convite e já temos essa dimensão do valor da família, nós vamos fazer a nossa parte, com muito louvor, com muito carinho e com muito amor. Então, a mensagem da noite é essa, que o Evangelho de Jesus possa iluminar a nossa família, o nosso coração, e o nosso compromisso com cada um deles que temos, e a gente sabe que tem. Por quê? Por que a gente sabe que tem? Porque a nossa consciência já despertou. E onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então nós hoje, espíritas, a gente sabe qual é o nosso dever. E a gente sabe que quando a gente deixa de fazer, a gente não se sente bem mais. Fala, não, eu não podia ter feito isso.
Então, é isso, né? Que nós possamos continuar implantando o Evangelho no lar, né? De Jesus, para que possamos cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos e a nossa capacidade de acender a nossa luz. Então, nós vamos, nesses instantes, eu só vou ler, para finalizar, a mensagem do Emmanuel. Não poderia deixar passar. Que ele fala Jesus no lar, para fechar o nosso Evangelho na noite de hoje. Então, ele é curta. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo. Nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé, para os filósofos é o centro de polêmicas infindáveis e para a multidão dos crentes inertes é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcius conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas lições do Senhor nos círculos mais íntimos dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simeão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor e a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel. Então, é para a gente, esse livro aqui chama-se Jesus no Lar, de Neio Lúcius. Quem puder adquirir esse livro, ele é muito, tem um conteúdo riquíssimo, né, que esse Espírito trouxe para nós, sobre o convívio de Jesus, sobre esse aspecto, a importância do Evangelho no lar. Então, a nossa reunião está encerrada, né? Através dessa mensagem do Emmanuel, que possa calar fundo ao nosso coração. Tá? E nós vamos agradecendo, nesses instantes, as presenças, né, dos amigos espirituais, que estão cuidando aqui de cada um de nós, renovando a nossa alegria, a nossa vontade de se melhorar. Esses espíritos que aqui se encontram hoje, né, sobre esse tema, Evangelho no Lar, eles cuidam do nosso lar, nos ajudam a estarmos em nosso lar, ampliando os nossos conhecimentos, para quando nós partirmos, deixar
esse legado, né, de muito amor e de muita paz. E é assim, meus queridos, que nós vamos pedindo permissão para encerrar o nosso Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Tudo bem, Marina? Sua mãe não veio hoje? Hoje não. Hoje ela não veio. Ela acabou viajando com a minha irmã.